Quando o frio do inverno ainda assolava as montanhas de pedra e os campos da pequena cidade de Lourdes, na França, uma menina franzina, filha de um catador de lixo e de uma lavadeira, caminhava em silêncio pelos arredores de Massabielle. Era 11 de fevereiro de 1858. Seu nome era Bernadette Soubirous. Pobrezinha, asmática, sem instrução, não parecia aos olhos humanos alguém digno de ver o céu se abrir. Mas Deus não vê como os homens veem. Na sua fragilidade havia fé, e foi ali, junto ao córrego, enquanto catava gravetos com a irmã e uma amiga, que Bernadette viu o que ninguém via, uma luz viva, suave e intensa, saindo da gruta escura. O coração bateu mais forte, os olhos se fixaram, e naquele instante, o impossível começou a acontecer. A figura que se apresentou diante dela era de uma beleza que nenhuma palavra conseguia descrever. Vestia um branco resplandecente, com um cinto azul e um terço entre os dedos. Os pés descalços repousavam sobre duas rosas douradas. Bernadette ficou imóvel. Tentou fazer o sinal da cruz, mas não conseguia, até que a senhora o fez primeiro. Então, como que liberta do medo, a menina acompanhou o gesto e começou a rezar o terço com a aparição. Nenhuma palavra foi dita, apenas a presença, o silêncio, a oração. O céu havia tocado a terra, mas quase ninguém acreditaria nisso. Naquele dia, Bernadette nada contou ao voltar para casa. Tinha medo das zombarias, mas a emoção era tanta que, no fim, revelou à mãe o que havia visto. A reação foi dura. Mandou a menina esquecer aquilo e não voltar à gruta. Mas como ignorar algo que queima por dentro? Como calar o que grita na alma? 2 dias depois, levada por um impulso interior que nem ela compreendia, Bernadette voltou à gruta. E novamente, a senhora apareceu. Dessa vez, falou. Pediu que a jovem retornasse por 15 dias consecutivos. O céu tinha pressa. E Lourdes seria o palco de um milagre que mudaria o mundo. A cidade logo ficou em alvoroço. Quem era essa menina pobre que dizia ver Nossa Senhora? As autoridades civis, o clero, os vizinhos, todos tinham suas opiniões. Muitos a chamaram de louca, outros de mentirosa. Mas Bernadette não se importava. Ela via, ela ouvia, ela acreditava. Nas aparições seguintes, a senhora pedia penitência e oração pelos pecadores. Falava com suavidade, mas com firmeza. Havia urgência, havia uma missão. E mesmo sem entender completamente, a pequena vidente obedecia. Seu coração ardia em fé, e isso era suficiente. Em uma das visitas, Nossa Senhora pediu que Bernadette covasse o chão com as mãos. A menina obedeceu sem hesitar. Era um gesto estranho, diante de todos que a observavam. Suas unhas arranhavam a terra seca, até que uma pequena fonte de água começou a brotar. No início, turva, mas com o tempo cristalina. Era o começo de uma das fontes mais famosas de cura do mundo. A água de Lourdes. Muitos zombaram, outros se ajoelharam. O invisível começava a ser revelado diante dos olhos descrentes. Cada dia que se passava, mais pessoas acompanhavam Bernadette até a gruta. Algumas apenas por curiosidade, outras por fé. A multidão crescia, e a pressão sobre a menina também. Interrogatórios exames médicos, tentativas de desacreditá-la. Mas ela permanecia firme. Não buscava fama nem glória. Queria cumprir o que lhe fora pedido. A fé era sua fortaleza, e o amor de Deus, sua guia. É possível imaginar a força de uma adolescente sustentando tamanha responsabilidade sem vacilar. No dia 25 de março, festa da Anunciação, a senhora finalmente revelou seu nome. Até então, não havia se identificado. Disse com doçura: "Eu sou a Imaculada Conceição." Bernadette mal compreendia o que aquilo significava, mas repetiu aquelas palavras, maravilhada. Foi então que a igreja, aos poucos, começou a se abrir para a possibilidade de que as aparições fossem reais. A expressão Imaculada Conceição havia sido proclamada como dogma apenas 4 anos antes, em 1854. E como uma menina ignorante poderia saber disso por conta própria? A partir daquele dia, Lourdes nunca mais seria a mesma. Tornaria um dos maiores centros de peregrinação do mundo católico. Mas naquele tempo, nada era certo. A investigação eclesiástica prosseguia. A pressão sobre a família Soubirous era intensa, mas Bernadette seguia em oração. Nunca pediu que acreditassem nela, apenas transmitia a mensagem. E essa mensagem era clara: oração, penitência e conversão. Palavras simples,
mas com um poder espiritual imensurável. O clima espiritual das aparições era algo indescritível. Muitos que presenciavam Bernadette em êxtase sentiam uma paz inexplicável. Outros se emocionavam ao vê-la rezar. Era como se uma ponte entre o céu e a terra tivesse sido erguida ali. Mas o mistério permanecia. Por que uma menina por que o Lourdes? O que Deus queria dizer ao mundo através daquela jovem camponesa? As respostas vinham pouco a pouco, entre lágrimas, milagres e orações. E cada detalhe parecia estar envolto em uma ternura divina. As roupas de Bernadette eram simples. Zeio gasto, um vestido remendado, sandálias improvisadas, mas em sua simplicidade havia dignidade. A senhora não escolheu os palácios. Escolheu uma gruta. Não falou com teólogos. Falou com uma menina que mal sabia ler. E assim, mais uma vez, Deus confundia os sábios e se revelava aos humildes. Quantas vezes não buscamos sinais grandiosos, quando o milagre está no silêncio de um coração puro? O rosto da vidente transfigurava-se durante as aparições. Era impossível não notar. Médicos e céticos ficaram intrigados. Como explicar tamanha serenidade? Como explicar aquele sorriso que surgia de dentro para fora, como quem contempla o infinito? Aquela presença maternal enchia de luz cada traço. De Bernadette era como se o Espírito Santo a envolvesse num manto invisível. E muitos que a observavam começavam, aos poucos, a crer. E as curas começaram. Pessoas doentes começaram a se banhar na água da fonte. Muitos relataram melhoras. Alguns, curas inexplicáveis. A fé se espalhava como fogo. Não havia redes sociais. Não havia televisão. Mas a notícia corria pelos vilarejos, pelas cidades. Gente de longe vinha ver a menina e beber da água. E ali, cada um encontrava algo diferente. Esperança, consolo, milagre e fé. Lourdes se tornava um santuário vivo. Os dias de aparição se encerraram, mas a mensagem ficou. Bernadette jamais voltou à gruta depois que a senhora parou de aparecer. Ela não buscava fama nem devoção a si. Sempre dizia: a Virgem me escolheu porque eu era mais ignorante. Um coração puro, sem vaidade, uma serva fiel. Ela mesma jamais usou a água para si, nem reivindicou poderes. Era apenas um canal. E essa humildade conquistava a todos, um exemplo de entrega total ao amor de Deus. Mesmo entre tantas dúvidas, tontas críticas, tantas pressões, Bernadette mantinha sua alma em paz. Era como se tivesse recebido um segredo do céu, que ninguém podia tirar. Sua fé não se abalava, e isso convertia os corações. Muitos céticos se rendiam ao ver sua firmeza, sua doçura, sua constância. Era impossível negar que algo sobrenatural havia acontecido. A menina franzina havia tocado o eterno. Quantas vezes, em nossas vidas, não somos colocados diante de algo que nos parece impossível de acreditar? A história de Lourdes nos convida a olhar com os olhos da fé, a escutar com os ouvidos do coração, e mais ainda, a confiar que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, os pequenos para derrubar os poderosos. O que o mundo despreza, o céu exalta. E Bernadette foi exaltada por sua fé inabalável. O bispo local, depois de longa investigação, aprovou oficialmente as aparições em 1862. A gruta foi reconhecida como local sagrado. A basílica foi erguida e até hoje, milhões visitam aquele lugar santo todos os anos. Mas tudo começou com uma menina que acreditou, que teve coragem de dizer: eu vi, que não recuou diante da dor, da dúvida, da zombaria, movida pela oração e sustentada pela graça. Se a fé de uma camponesa mudou a história da igreja, o que a nossa fé pode fazer hoje? O que aconteceria se confiássemos de verdade nas promessas de Deus? Se orássemos como Bernadette orou? Se ouvíssemos com atenção o que o Espírito Santo sussurra no silêncio? Lourdes não é apenas uma cidade, é um chamado, uma resposta divina à sede do mundo. E você, já ouviu esse chamado? Quando as aparições cessaram e a voz da senhora se calou, muitos imaginaram que a vida de Bernadette Soubirás tomaria um rumo de glória e reconhecimento. Afinal, ela era agora conhecida em toda a França, em pouco tempo, em toda a Europa. A vidente de Lourdes havia sido escolhida pela própria mãe de Jesus para transmitir uma mensagem ao mundo. Mas o que poucos esperavam era que Bernadette, em vez de buscar os aplausos, escolheu o silêncio. Sim, o silêncio. Um silêncio profundo, cheio de significado,
um silêncio que escondia a grandeza dos santos. E foi justamente aí que sua missão verdadeira começou, mesmo com a aprovação da igreja e a construção da basílica junto à gruta. Bernadette nunca se sentiu especial. Pelo contrário, dizia sempre que era apenas um pau de vassoura que Maria havia usado e depois guardado. Essa humildade comovente tocava até os mais céticos. Pessoas importantes queriam com Hekla, jornalistas tentavam entrevistá-la, artistas desejavam pintar seu rosto, mas ela evitava tudo isso, permanecia recolhida. Sua resposta era simples e firme. Minha missão era transmitir a mensagem. Agora, ela está entregue. E com isso, calava as multidões. A pressão era constante. Muitos queriam transformá-la. Emmerich Lequia viva. Outros tentavam usar sua imagem para fins políticos ou religiosos. Mas Bernadette se mantinha distante de tudo isso. Sua saúde, já frágil, começava a piorar. Sofria com dores nos ossos, crises do asma, infecções constantes. E mesmo assim, oferecia tudo a Deus, em silêncio, como um sacrifício escondido. Era como se tivesse entendido que o sofrimento podia ser uma forma de oração. E assim viveu, entre dores físicas e consolações espirituais, com um olhar sempre sereno e uma alma entregue ao amor de Deus. Foi então que, em 1866, aos 22 anos, Bernadette decidiu entrar para o convento das Irmãs da Caridade de Nevers. Ali, longe das multidões e das celebrações, assumiu o nome de Irmã Maria Bernard. Poderia parecer estranho, uma jovem que viu a Virgem Maria vivendo como simples, freira, fazendo trabalhos comuns, cuidando de doentes, limpando quartos, mas para Bernadette, isso era o cumprimento da vontade divina. Não queria ser lembrada como vidente Mr., como serva, e assim, todos os dias mergulhava na oração, no silêncio e na simplicidade. No convento, enfrentou incompreensões. Irmãs duvidavam de suas visões, outras a tratavam com frieza, como se seu passado fosse motivo de orgulho ou vaidade. Mas Bernadette jamais revidava. Aceitava tudo com paciência. Dizia que no sofrimento uno sei a Cristo crucificado, e esse testemunho silencioso começou a transformar o ambiente. Muitas irmãs, antes críticas, passaram a admirá-la. Sua presença irradiava paz, e mesmo sem dizer muito, tocava os corações mais endurecidos. Sua fé era como uma chama que não se apaga. Ao longo dos anos, sua saúde se deteriorava rapidamente. Vivia com febres, dificuldades respiratórias, dores lançonantes. Chegou a ficar meses acamada, sem poder sair da cela. E mesmo assim, nunca murmurou contra Deus. Pelo contrário, costumava dizer: sou mais feliz aqui na minha cama, de dor que uma rainha no seu trono. Uma frase que revela a profundidade de sua espiritualidade. Enquanto o mundo exaltava o sucesso, ela exaltava a cruz. Enquanto muitos buscavam sinais visíveis, ela mergulhava na intimidade com o Espírito Santo. É impressionante perceber como Bernadette se apagava para que a mensagem de Lourdes brilhasse. Nunca buscou destaque, nunca pediu reconhecimento. Ela queria apenas rezar, servir e amar. Essa postura encantava os sacerdotes que a visitavam. Diziam que mesmo sem formação teológica, possuía uma sabedoria profunda, fruto da intimidade com Deus. Suas palavras simples, quando falava sobre a fé, tocavam como flechas no coração. Era como se cada frase saísse do Evangelho. E sua vida se tornava, pouco a pouco, um reflexo vivo das promessas de Deus. O ambiente em Nevers era rigoroso, a disciplina era severa. Mas Bernadette não se queixava. Abraçava a rotina com alegria. Mesmo nos momentos de maior dor, encontrava forças para sorrir. Visitantes que a encontravam ficavam impactados. Esperavam ver uma mulher exaltada, talvez orgulhosa, mas encontravam uma freira doente, humilde e serena. Muitos saíam em lágrimas. Percebiam que ali havia algo de sobrenatural, algo que não se explicava com palavras. Era a força da fé silenciosa, a presença oculta, mas viva, do amor de Deus. Ao se aproximar dos 35 anos, Bernadette já não conseguia mais andar. Seu corpo estava consumido pela doença, mas sua alma parecia ainda mais luminosa. Passava horas em oração. Suas palavras, quando podia falar, eram suaves, cheias de ternura e esperança. Nunca reclamava, nunca exigia, apenas agradecia a Deus por tudo, e sempre recordava as palavras da Senhora: não te prometo felicidade neste mundo, mas no outro. Essa era sua luz, e ela a abraçava com todas as forças da alma. Muitos se perguntam:
Por que Bernadette teve que sofrer tanto, mesmo sendo escolhida pela mãe de Jesus? Não teria sido justo que vivesse uma vida tranquila e protegida? Mas os caminhos de Deus não são os nossos. O sofrimento de Bernadette não foi castigo, foi missão. Ela se oferecia em sacrifício pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora havia pedido. Sua dor era oração, seu silêncio era clamor, sua doença era redenção. E nisso residia sua santidade, em unir-se a Cristo na cruz com amor e gratidão. Em abril de 1879, com apenas 35 anos, Bernadette sentiu que sua hora havia chegado. Pediu os sacramentos com profunda devoção, beijou o crucifixo e repetiu, com voz enfraquecida: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecadora. Essas foram suas últimas palavras. Morreu com o olhar sereno, como quem adormece, nos braços de uma mãe. Sua partida não foi marcada por aplausos, mas por um silêncio reverente, e o céu, com certeza, se abriu novamente para recebê-la. A menina de Lourdes agora entrava na eternidade, logo após sua morte. Começaram a surgir relatos de milagres por sua intercessão. Sua fama de santidade crescia. Em 1909, seu corpo foi exumado para o processo de beatificação. Incontroverse, incorrupto. Os médicos ficaram perplexos. Mesmo décadas após sua morte, seu corpo estava intacto, como se dormisse. Mais um sinal de que Deus havia escolhido Bernadette de forma única. Mais um sinal para o mundo moderno de que a fé é viva, que o Espírito Santo continua agindo, que a santidade é possível. Hoje, o corpo de Santa Bernadette repousa em Nevers, em um relicário de cristal, e pode ser visitado por peregrinos do mundo todo. Milhares se ajoelham diante dela, pedindo a graça da fé, da esperança, da salvação. E ali, diante de seus restos mortais, muitos sentem um sopro de paz. É como se a presença de Nossa Senhora continuasse a agir por meio da pequena vidente. E isso mostra que os frutos da fé não morrem. Eles florescem, atravessam os séculos, tocam os corações. A história de Bernadette é a prova viva de que a verdadeira grandeza está na humildade. Ela não quis ser santa, não quis ser famosa, apenas amar. E por isso, foi elevada. Sua vida escondida aos olhos do mundo tornou-se farol para gerações. Quantos de nós, hoje, escondemos nossos dons? Por medo ou vergonha? Quantos deixamos de responder ao chamado de Deus por insegurança? A vida dessa santa nos ensina que é justamente na simplicidade que Deus opera maravilhas. É por isso que, até hoje, quando falamos de Lourdes, falamos também de Bernadette, porque sua vida foi o eco da mensagem de Maria, um eco fiel, puro, e é impossível separar a fonte milagrosa da alma que a descobriu. Lourdes é milagre, Lourdes é fé, Lourdes é entrega, mas Lourdes também é Bernadette, a jovem que disse sim, mesmo sem compreender tudo, a camponesa, que carregou a luz de Maria no coração, a santa do silêncio. E talvez, ao final desta reflexão, reste uma pergunta: o que temos feito com as graças que Deus nos concede? Será que temos acolhido os sinais que Ele nos dá, ou temos ignorado, esperando algo mais espetacular? Bernadette não esperou, ela acreditou. E essa fé simples, mas firme, foi suficiente para transformar o mundo. Que o exemplo dela nos inspire a buscar, mais do que milagres, uma fé que move montanhas, e que possamos dizer como ela, com convicção: eu vi a Virgem, ela olhou para mim como uma pessoa olha para outra pessoa. Não é possível caminhar por Lourdes sem sentir que algo sagrado paira sobre o ar. Desde que as aparições aconteceram, aquele pequeno vilarejo se transformou em um dos destinos mais procurados por fiéis de todos os continentes. Mas Lourdes não é apenas um lugar no mapa, é um refúgio da alma, uma resposta concreta às promessas de Deus, uma ponte visível entre o céu e a terra. E tudo começou com uma menina pobre e uma senhora de luz. Hoje, o Santuário de Lourdes é testemunha silenciosa de incontáveis milagres, curas, conversões e renascimentos espirituais. Uma presença real do amor de Deus. O santuário se expandiu ao longo dos anos, com igrejas, basílicas, praças, capelas e, sobretudo, a Gruta de Massabielle, o coração pulsante do lugar. É ali que milhares de fiéis se ajoelham, choram, rezam e mergulham nas águas que brotam da fonte que Nossa Senhora fez jorrar pelas mãos de Bernadette. Essa água, simples em aparência tornou-se
um dos símbolos mais poderosos da fé católica. Não por possuir propriedades mágicas, mas porque carrega a presença do Espírito Santo, o sinal visível da graça que flui de Deus para os que creem. Mas o que torna Lourdes tão singular não é só a beleza do local ou a grandiosidade de sua estrutura, é o que acontece ali. A cada ano, milhões de peregrinos, doentes, idosos, crianças e famílias inteiras chegam com suas dores e esperanças. Carregam nos olhos o peso das doenças, nas mãos as fotografias de entes queridos, no peito a fé viva, que insiste em não morrer. Eles não vão a Lourdes buscar espetáculo, vão buscar consolo, vão buscar cura, vão buscar Jesus. E encontram, porque ali, a oração se transforma em presença, e a fé se transforma em realidade. Uma das experiências mais tocantes no santuário é a procissão dos enfermos. Cadeiras de rodas, macas, leitos improvisados se alinham com reverência enquanto os sinos tocam e os cânticos ecoam. Médicos, voluntários e religiosos acompanham aqueles que, aos olhos do mundo, são frágeis, mas que para Deus são gigantes na fé. A cada passo, lágrimas escorrem, não pela dor, mas pela esperança. A procissão não é uma marcha de sofrimento, é um desfile de promessas, uma proclamação viva de que o amor de Deus não abandona ninguém, que a salvação é para todos. Curas físicas em Lourdes são muitas e documentadas. O Bureau Médico de Lourdes, fundado em 1883, investiga com rigor cada caso relatado de cura milagrosa. Não é fácil comprovar. Os critérios são exigentes, científicos, sérios. Até hoje, 70 curas foram oficialmente reconhecidas como milagrosas. Mas os milagres não se limitam a esses números. Há milhares, talvez milhões, de graças recebidas ali, conversões, reconciliações, libertações, renascimentos interiores, porque o maior milagre não é quando o corpo é curado, mas quando a alma é restaurada. E isso acontece em Lourdes todos os dias. Testemunhos de pessoas que voltaram transformadas do santuário se multiplicam em todas as partes do mundo. Famílias que se reconciliaram, jovens que reencontraram o sentido da vida, céticos que voltaram, crendo, doentes que, mesmo não sendo curados fisicamente, encontraram paz interior e forças para continuar. Porque em Lourdes, a oração não é uma formalidade. E amém, um encontro com o amor de Deus, com a presença viva de Jesus, com o carinho maternal de Nossa Senhora. Ali, ninguém sai igual ao que entrou. As missas celebradas em diversas línguas, os grupos de oração, os momentos de silêncio profundo diante da gruta, tudo em Lourdes convida à comunhão com o sagrado. É impossível não se emocionar ao ver pessoas de culturas diferentes unidas por uma só fé, cantando rezandoa, Ave Maria, com lágrimas nos olhos. É um retrato antecipado do céu. Um lugar onde não há divisões, onde todos são irmãos, onde o amor é a única língua falada, e cada um ao seu modo leva dali uma chama acesa no coração, uma centelha do Espírito Santo. E há ainda a tradicional procissão das velas. À noite, milhares de pessoas caminham pelas ruas de Lourdes, segurando velas acesas, entoando cânticos à Virgem Maria. É uma imagem que jamais se apaga da memória. Um oceano de luzes, um mar de fé, uma declaração coletiva de esperança. Cada vela representa uma súplica, uma gratidão, uma promessa. E ali, no meio daquele povo sente-se a presença real do céu. É como se os anjos caminhassem entre os fiéis, como se Maria passasse ali, em silêncio, acolhendo cada lágrima, cada pedido, cada coração. Para muitos, Lourdes é o último recurso. Pessoas em estágio terminal, pés desesperados, almas, mas é justamente nesse limite humano que a graça de Deus se manifesta com maior poder, porque a fé não exige lógica, é que seja entrega, e quem se lança com confiança nas mãos de Deus, jamais é decepcionado. Lourdes é o testemunho disso. Ali, a esperança renasce. Ali, o amor de Deus se torna palpável. Ali, a fé volta a respirar. E é impossível sair de lá sem desejar ser melhor, amar mais, viver com mais sentido. O santuário não parou no tempo. Com o avanço da tecnologia, transmissões ao vivo permitem que pessoas do mundo inteiro acompanhem as missas, as orações e as procissões diretamente de Lourdes. Mesmo à distância, milhares de fiéis se unem em oração,
sentindo-se parte daquele santuário vivo. Isso mostra que Lourdes não é apenas um local físico, é um lugar espiritual, um estado de alma, uma fonte inesgotável de esperança, um lugar onde a oração rompe barreiras, atravessa oceanos e toca os corações. Onde quer que estejam, as promessas de Deus ecoam em cada parede daquele lugar santo. E a presença de Nossa Senhora é sentida como um abraço invisível, mas real. Muitos afirmam que ao tocarem as pedras da gruta, sentem uma paz inexplicável. Outros dizem que ao mergulhar nas águas, percebem suas angústias escorrerem como se a própria alma fosse lavada. E isso não é exagero, é graça. Graça que desce do céu movida pela fé. Graça que nos recorda que Deus ainda fala, ainda age, ainda cura, ainda ama. Por trás de cada milagre de Lourdes, há uma história, uma luta, uma fé perseverante. Há mães que rezam pelos filhos, pais que choram por suas famílias, jovens que buscam sentido, idosos que desejam um último consolo. E todos, sem exceção, encontram ali uma resposta. Não necessariamente o que pediram, mas o que precisavam. Porque Deus, que vê o oculto do coração, nunca deixa uma oração sem resposta. Uma escola de fé, de paciência, de confiança. O Santuário de Lourdes continua sendo um dos maiores lugares de peregrinação mariana do mundo. Não por acaso, mas porque ali o coração da humanidade encontra repouso. Em meio a um mundo cada vez mais descrente, apressado e superficial, Lourdes nos obriga a parar, a olhar para dentro, a recordar o essencial e a redescobrir que somos amados profundamente por Deus, que envia sua mãe para nos buscar, nos acolher, nos transformar. Em cada canto do santuário, uma história de fé se desenrola. Voluntários se doam de corpo e alma, ajudando os doentes, guiando os peregrinos, acolhendo os perdidos. Jovens passam suas férias cuidando de enfermos. Padres escutam confissões por horas seguidas. Religiosos e leigos rezam incessantemente. É como se todo o local pulsasse com o coração da igreja. Uma igreja viva, ativa, amorosa, uma igreja que acredita nas promessas do Evangelho, no poder da oração, na força do amor. E você, já pensou em visitar Lourdes? Já pensou em mergulhar nessa fonte de esperança? Mesmo que não possa ir fisicamente, você pode visitar Lourdes com um coração. Pode beber dessa água espiritual, rezando, confiando, abrindo o coração à Mãe de Deus. Porque Lourdes começa dentro de nós, no lugar onde a fé desperta. E quando a fé desperta, o impossível se torna possível. Porque para quem crê, nada é impossível, nada é perdido. Tudo pode ser restaurado. A mensagem de Lourdes é atual. Em um mundo mergulhado na ansiedade, na incredulidade, na superficialidade, a voz de Maria ainda ecoa: orai, fazei penitência, rezai pelos pecadores. Palavras simples, mas que carregam o peso da eternidade. Palavras que nos chamam de volta ao essencial. A fé verdadeira, a esperança que não decepciona, ao amor que não passa. Lourdes nos recorda que o céu não está distante. Está aqui, ao alcance de uma oração sincera. E por fim, o maior milagre de Lourdes talvez não esteja nas curas físicas, mas na transformação espiritual de cada peregrino que volta diferente, que volta mais próximo de Deus, que volta com a alma lavada, que volta decidido a viver uma vida nova. E, sim, é milagre, porque mudar o coração humano é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Lourdes é, e sempre será, um altar da misericórdia divina, um santuário da fé viva, uma prova incontestável do amor de Deus por cada um de nós. E agora que percorremos juntos essa jornada repleta de fé, lágrimas, milagres e esperança, é impossível não nos perguntarmos: o que faremos com tudo isso que ouvimos? Que resposta daremos ao chamado de Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette, da Gruta Silenciosa, das águas que brotaram do chão seco? Não é apenas um relato do passado, é um apelo vivo, ardente, direto ao coração de cada um de nós. E esse apelo nos provoca, nos inquieta, nos convida a viver com mais profundidade as promessas de Deus. Você está pronto para responder? Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez esteja enfrentando uma dor que ninguém entende, uma enfermidade que não passa, um vazio que insiste em te perseguir. Mas Lourdes nos ensina que o impossível não tem a palavra final, que a salvação vem quando menos esperamos.
que o amor de Deus se revela nos lugares mais improváveis. Você se lembra da gruta escura, do chão seco onde brotou a água? Rosto cansado de Bernadette sorrindo mesmo entre as dores? Pois é, nada é por acaso. Deus age onde ninguém espera. E Ele pode agir hoje, agora, na sua história também. Mas não basta apenas ouvir. É preciso responder. Por isso, eu te convido. Escreva nos comentários uma palavra de fé, uma súplica, uma prece. Pode ser um nome, um eu creio, um obrigado, Maria. Essa pequena ação pode ser o começo de uma grande transformação. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Leve Lourdes até quem não consegue chegar lá. Seja canal de bênção, porque a graça de Deus se multiplica quando é dividida, e a fé cresce quando é proclamada. E se você ainda não faz parte do nosso canal, este é o momento. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações e junte-se a essa comunidade de fé que cresce a cada dia. Aqui, cada vídeo é uma oração, cada história é um convite à conversão, cada palavra é semente lançada no solo do coração. E quem planta com fé, Column Lakers, não deixe para depois. Faça parte agora dessa missão. Você é muito bem-vindo aqui. E para encerrar essa jornada com chave de ouro, deixo com você uma promessa que atravessa os séculos e renova nossa alma em cada leitura. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. João 20. Sim, essa bem-aventurança é sua. É para você que crê, mesmo em meio às dúvidas, para você que reza, mesmo sem respostas, para você que confia, mesmo sem entender. A fé não é ausência de dificuldades, é presença de Deus em meio a elas. E Lourdes nos lembra disso, com força, beleza e ternura. Então, respire fundo, feche os olhos por um instante e diga com fé: eu confio, eu espero, eu creio. Que Nossa Senhora de Lourdes te cubra com seu manto, que Bernadette interceda por você e que o Espírito Santo renove sua vida. E lembre-se sempre, onde há oração, há presença, onde há fé, há milagre, onde há Maria, há Jesus.